Estamos direto do Legislativo Caxiense pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, para mais um Comissão em Pauta, aqui enfocando especificamente a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, uma das comissões permanentes aqui do nosso parlamento. E os nossos convidados, então, para o bate-papo de hoje são a vereadora Paula Iores, do PSDB, presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, Tenente Coronel Jorge Emerson Ribas de Lima, ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, e também a nossa terceira convidada, Geórgia Tomasi, ela que é coordenadora municipal da Juventude. Então, situando a quem nos acompanha, nem todos estão sempre na programação, só que a agenda da Comissão de Segurança Pública tem sido muito extensa. Nessa legislatura se iniciou com uma comissão temporária especial, depois ganhou caráter permanente, e a vereadora Paula Iores tem feito, não só ela, mas todos os vereadores que, não só os que compõem agora, mas que compuseram as outras formações no decorrer desta legislatura, se valeram do caráter preventivo e de articulação de políticas para tentar reativar e qualificar uma noção de política pública de segurança em Caxias do Sul. Tivemos aqui recentemente o encerramento de um ciclo de reuniões que trabalhou o policiamento comunitário e outros programas. Então eu gostaria, vereadora Paula Iores, que a senhora recuperasse um pouco dessa construção política que a Câmara tem tentado articular a partir da Comissão de Segurança Pública, e depois os nossos convidados, de acordo com as suas áreas de atuação, vão apresentando também a quem nos acompanha neste momento. Ok. Olá, Fábio, é um prazer estar aqui, agradecemos a oportunidade. Quero desejar também um olá ao Coronel Ribas, a Geórgia, nossa coordenadora da Juventude. E, de fato, né, a Comissão de Segurança na Câmara, que se tornou uma comissão permanente, nós trabalhamos muito forte os 4 pilares que envolvem a segurança pública: a prevenção, a repressão, a punição e a ressocialização. Não de forma como se nós fôssemos o executivo, não. Nós somos o legislativo. O grande papel da comissão é receber demandas, articular entre os diversos órgãos da sociedade, né, para que a gente possa, de fato, trabalhar em todos esses pilares. A prevenção no município é o foco mais forte, né? A gente tem as casas prisionais. No município não cabe à Comissão de Segurança tratar, mas cabe a nós fazer projetos para conseguir implementar assuntos de ressocialização. Por exemplo, a gente incentivou, conseguimos fazer pontes para conseguir máquinas de costura para o presídio costurar máscaras. Enfim, são vários os exemplos que a gente pode estar articulando, né, para que a gente, de fato, atue nesses 4 eixos. O vereador como um agente catalisador, digamos assim, dessas políticas. Exatamente, E nós, né, tínhamos, então, a missão de termos convidados no dia de hoje, né? E a ideia, então, Fábio, é exatamente essa, que a gente possa transmitir o trabalho que vem sendo feito, né, no Estado, junto com municípios, né, justamente com essa visão de prevenção e que tem o combate ao crime também, que é um bom exemplo do RS Seguro, né, Coronel Ribas? Coronel Ribas, nessa linha que a vereadora Paula faz uma primeira introdução, digamos assim, do trabalho mais recente da Comissão de Segurança Pública, a Brigada Militar aqui em Caxias do Sul, o senhor mesmo sempre bate na comunicação, sempre da força da comunidade, ou seja, não são simplesmente policiais combatendo crimes. É uma instituição que aposta no engajamento da comunidade, num conceito de proteção e prevenção ao crime. Então, eu gostaria que o senhor colocasse também isso. Como é que tem se dado essa articulação no momento que o senhor recém apresenta a Caxias do Sul uma retomada do policiamento comunitário sob moldes diferenciados em relação àquele que foi praticado na origem, lá em meados de 2012, 2013? Pois é, Fábio. Inicialmente eu gostaria de saudar também, agradecer o convite
É uma satisfação retornar aqui ao nosso Poder Legislativo Municipal. Saudar a vereadora Paula, cumprimentar a Paula pelo trabalho, né, pela dedicação, acho que acima de tudo, né, pelo engajamento nessa causa. Nós temos acompanhado o trabalho e a gente percebe que eu acho que o Poder Legislativo ele tem feito muito bem esse papel, né, de colaborar na integração, né, entre os diversos órgãos das 3 esferas, né, municipal, estadual e federal. Cada um tem uma parcela de responsabilidade e nenhum ente, nenhum órgão, nenhuma entidade, enfim, consegue trabalhar sozinho. E cumprimentar e saudar também a Geórgia, que faz um trabalho também muito bacana aqui com a juventude do município. Bem, Fábio, eu vejo assim, até buscando esse gancho da questão da força da comunidade, né? Esse é um slogan institucional da Brigada Militar e ele me recorda ainda até da minha infância, enfim, da minha adolescência. Eu cresci lembrando dele, né? Sempre gostei dele e eu procuro valorizar muito esse slogan institucional. E ela transmite esse pensamento à comunidade, que a Brigada Militar está disponível, né? E sempre que for preciso e necessário, nós estamos à disposição, né, da comunidade. As coisas elas vêm evoluindo muito com o tempo, né? Atualmente nós temos cada vez mais o envolvimento do município, né, com guarda municipal, com fiscais de trânsito, coisas que antigamente não existiam. Hoje o município está muito mais envolvido, né, nessa área. Mas eu insisto muito, vou até certo ponto ser um pouco repetitivo, né, dizer que eu acho que hoje o papel atual da polícia é cada vez mais realmente ter esse envolvimento comunitário, né, é ter um sentido, né, de estar à disposição, né, de ser um servidor, né, do cidadão, né, que paga todo o serviço público, mas sem perder, né, o caráter de força, o caráter da essência da polícia, né, porque a polícia a essência dela, por natureza, é uma essência repressiva, é uma essência de fiscalização, né, ela existe para que a lei seja cumprida, né, e a gente nós trabalhamos para isso, né, que cada vez mais seja cumprida, né, com o mínimo de força, com o mínimo de coerção, né, cada vez mais buscando entendimento, né, agindo com inteligência, tanto no sentido de buscar informação para uma tomada de decisão, quanto da inteligência em si de usar muito mais, né, o conhecimento técnico do que a força. Eu citei o policiamento comunitário, eu lembro que lá em 2012, se eu não estou enganado, Caxias do Sul foi a primeira cidade que se inseriu como projeto piloto do policiamento comunitário. E lá havia um formato muito mais rigoroso no sentido de efetivo e de disponibilidade de espaços, a noção de o policial militar residindo naquele bairro, então um formato de policiamento muito mais presencial, com o qual o cidadão, de um modo geral, se acostumou e sempre manifesta preferir. Então, quando o senhor traz para nós aqui uma remodelação desse formato de policiamento comunitário, a primeira coisa que o cidadão comum vai cobrar: não estou vendo tantos policiais na rua. A Brigada Militar vai justificar: olha, temos problemas históricos de efetivo e por aí afora. Por um outro lado, também já há uma estratégia mais moderna de segurança pública no sentido da inteligência, captação de conversas, uso de tecnologia, telefone, por aí afora. Como colocar para o cidadão que daqui a pouco as rondas periódicas, não aquele policial militar residindo no bairro, é capaz de ser até mais, digamos assim, mais efetiva do que necessariamente ter lá o policial de plantão o dia inteiro ou fazendo aqueles turnos de revezamento como seria dentro de um conceito mais tradicional de policiamento ostensivo, que é onde a Brigada Militar atua mais. Pois é, Fábio. Realmente em 2012, né, Caxias do Sul e o nosso batalhão serviu para sediar esse projeto piloto do policiamento comunitário. Essa forma atual dos PMs morando nos bairros e trabalhando neles.
Mas realmente a dificuldade ela é bastante grande no sentido de manter esse formato, né, com o número de policiais que reduziram, né, e muito. Ontem ainda, né, com a reunião semanal que nós fizemos no batalhão, eu acabei tomando a iniciativa, Paulo, de mostrar um vídeo de 2013, contando a história dos 40 anos do batalhão, e lá contava então que o batalhão tinha 480 policiais. E realmente era esse número em 2013. Hoje reduziu muito esse número. Então nós precisamos trabalhar muito com a gestão, né? E eu acho que isso nós conseguimos melhorar. Infelizmente, eu vou acabar recordando aqui mais uma vez, né, que houve a necessidade, né, de nós interrompermos o trabalho que era feito junto ao módulo do bairro Fátima, ao módulo do bairro Santa Fé e até mesmo no bairro Cruzeiro, porque eram PMs que estavam estáticos ali junto àqueles prédios. Então era uma opção que nós tínhamos, né? Ou nós trabalhamos estáticos no prédio ou fazendo um patrulhamento nas ruas. Então houve essa necessidade pela redução do efetivo. Né? E hoje, felizmente, nós temos os recursos, hoje nós conseguimos enxergar, né, realmente aonde o crime está acontecendo. O dito mapeamento, digamos assim. Isso. Então nós temos, e isso eu também, até nessa uma reunião... tecnologia, mas... Paulo, o que eu conversei ontem, né? Nós temos diariamente feito prisões, apreensão de droga, de arma, prisão de foragido, sim. Mas isso não pode ser, não deve ser o objetivo da polícia. Né? O nosso objetivo é a redução da criminalidade, a redução dos principais indicadores, a redução de homicídios, a redução de roubos e até mesmo, né, de furtos. Esse é o grande objetivo. Né? A prisão e a apreensão é o meio, né? Mas a nossa visão tem sempre buscar reduzir esses indicadores. A dificuldade está, né, muitas vezes em colocar em prática, né, essa visão. Então, às vezes existe essa dificuldade. Né? Então, o policial que está na rua, ele tem toda uma autonomia, né, de trabalho e segue uma orientação, né, mas as decisões são tomadas por ele. Né? E ele assume também as responsabilidades, né? Inserindo na nossa conversa a Georgia Tomasi, que coordena a parte da juventude, um setor vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Georgia, há toda uma discussão da articulação policial na segurança pública, mas o teu setor vai muito na constituição de um ambiente mais favorável a evitar o crime. E aí nós vamos para ações junto aos jovens, o próprio emprego é um fator importante no sentido de garantir que as pessoas não descambem para criminalidade, o combate ao consumo de drogas e por aí afora. Então eu gostaria que tu colocasses para nós como que tem funcionado também no âmbito da juventude essa noção de evitar a proximidade do cidadão com o crime. Olá, Fábio. Olá a todos que nos assistem. Vereadora Paula, muito obrigada pelo convite. Coronel Ribas, esse parceiro no planejamento e na gestão da segurança pública no nosso município, sempre muito preocupado em qualificar e tornar efetiva a nossa segurança. Enquanto o RS Seguro, principalmente, que é um programa do governo do estado, mas que tem um apoio muito forte do nosso prefeito, do secretário de segurança, a Coordenadoria da Juventude, ela entra como ponto focal. Então, nós participamos das qualificações, dos treinamentos iniciais, antes do período da pandemia. Naquele momento, a proteção social do município como um todo foi chamada para poder participar, mas principalmente conseguindo pensar e priorizar as escolas. São, se eu não me engano, são 5 escolas estaduais e 7 escolas municipais que estão dentro desse programa, dentro do território considerado mais vulnerável. E então a Coordenadoria da Juventude, junto com a Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Étnico-Racial e da Acessibilidade, foram convidadas
para conversar com a Quarta CRE e poder pensar ações e estratégias nesses territórios específicos, porque é onde a gente acredita que precisa realmente ter uma atenção diferenciada para esse jovem. A escolha desses territórios se deu por índices de criminalidade ou teve mais algum outro fator que pesou para, nesse mapeamento, considerar, olha, merece mais atenção aquele bairro, aquela escola? Posso colaborar, foram a distorção entre série e idade, né? O IDEB da escola e zonas de vulnerabilidade também. Sim. Né? Criminalidade, dados de suicídio, né? Foram... Então, esse conjunto de indicadores permitiu esse mapeamento, digamos assim. Uma construção prévia. Quer colaborar com ela? Assim, eu acho bem interessante, Jorge, até fazendo lembrança a isso, justamente essa integração toda entre, aqui nós estamos falando entre estado e município, né? Dessas escolas, nós recebemos também essas informações e a orientação foi de nós aplicarmos o nosso programa do ProERD, né? Então, as escolas foram priorizadas, Paula, né? Em primeiro momento, essas escolas. O que é o ProERD, para quem não conhece, Coronel Ribas, que visa, sobretudo, a prevenção às drogas e por aí afora? Seria que o senhor desse só um preâmbulo rapidinho. Assim. Isso, o ProERD é um programa institucional da Brigada Militar, né, que é realizado através de policiais que têm capacitação, tem um curso, né, de formação de instrutor, e as aulas elas são padronizadas no estado todo e elas são pré-programadas. O instrutor recebe uma cartilha e cada aula ela é ministrada com um determinado foco, né? De uma maneira em geral, sim orientações de prevenção ao uso de droga, mas muito em prevenção ao bullying, né, de relacionamento e preservação do patrimônio, respeito à escola, aos professores. E é um programa que a Brigada Militar procura fazer, né, prestar a sua colaboração em relação à questão preventiva, né, em relação à educação e a nossa colaboração em termos de prevenção, né, na segurança. Nesse período de pandemia, nós estamos em pleno coronavírus, a Covid-19, é inevitável que em todos os fóruns de discussão, de debate, é o caso aqui no programa pela TV Câmara, as adaptações que acontecem, porque vocês fazem um mapeamento, digamos assim, ideal para um cenário de funcionamento a pleno vapor. Só que essas escolas, esses alunos que frequentam, profissionais, professores, funcionários e por aí afora, na sua totalidade ou em grande parte não estão lá. Eles estão em casa ou estão mesclando home office. Como que funciona para articular uma estratégia de segurança num cenário desses, em que, a grosso modo, não há movimentação, mas daqui a pouco circula um que outro lá e também a criminalidade pode ser até mais fácil, né? Dada a circulação não tão grande de pessoas. Como que faz para, digamos assim, não deixar baixar a guarda, para usar um termo popular? Aí eu deixo a pergunta para vocês três aí. Eu acho que agora esses programas estão suspensos agora, né, Fábio? É um dado de um dia para o outro, houve uma interrupção de tudo na nossa vida, todo mundo se adaptando, tanto que os próprios programas que tu citaste das nossas reuniões aqui foram feitas pela TV Câmara, era um projeto da segurança que chama Caravana de Segurança e Cidadania. Exatamente. Nós íamos aos bairros, e até porque já fomos com todas as forças de segurança, junto com a Guarda Municipal, e não podendo fazer aglomeração, a gente teve que se readequar. Mas eu digo que nesse entorno das escolas, aí daqui a pouco acontece ainda a criminalidade, o consumo de drogas e por aí afora. Agora está mais as UBS. Como fazer esse monitoramento, porque não é tão óbvio, digamos assim, a escola está a pleno vapor, as forças de segurança vão se concentrar no horário de saída, aquela história toda para evitar. Agora, a rigor não tem nada, mas pode acontecer. Como fazer esse sobreaviso, Coronel Ribas? Hoje realmente as escolas elas estão sem aula, né? Então elas não têm vida hoje, enfim, não há uma movimentação junto às escolas. Então o que nós estamos fazendo é o nosso patrulhamento, policiamento, né, na rotina, na cidade em geral, nos bairros em geral, mas ainda assim até de maneira reduzida também, Fábio, né? Porque nesse período, né, de recolhimento, isolamento social,
nós também temos evitado também essas operações mais de contato físico com as pessoas. Claro. Então, nós temos orientado e feito muito mais ações de visibilidade e de prevenção do que propriamente abordagens e ações, né, que busquem a prisão. Até por uma recomendação e pela necessidade hoje do contexto todo que nós estamos vivendo, né? Sim. Nós estamos nos aproximando do término desse primeiro bloco, digamos assim, do nosso Comissão em Pauta. Eu já vou deixar o gancho para, na volta do intervalo, nós começarmos com a Geórgia, até para nos situar melhor da constituição desse ambiente preventivo à criminalidade e também os instrumentos de contato tecnológico e virtual nesse momento de pandemia para também favorecer a segurança pública. Continue conosco, já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Dando sequência, então, à nossa Comissão em Pauta desta semana, aqui trabalhando com a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social do Legislativo Caxiense, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Os nossos convidados, vereadora Paula Iores, do PSDB, presidente da Comissão de Segurança Pública, Tenente Coronel Jorge Emerson Ribas de Lima, ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, e a nossa terceira convidada, Geórgia Tomasi, coordenadora municipal da Juventude, órgão ligado à Secretaria Municipal da Segurança Pública. Geórgia, eu já dizia antes de irmos para o intervalo que começaríamos contigo pela ideia da constituição de um ambiente mais favorável a evitar, digamos assim, a ocorrência da criminalidade. E temos um conceito já quase que manjado, mas sempre necessário, lá nos Estados Unidos, quando as pessoas começaram a perceber que mantendo o ambiente limpo, evitando as tais janelas quebradas, broken windows, quer dizer, as pessoas tendem a não repetir comportamentos de vandalismo. O que a Secretaria da Segurança Pública tem feito aqui no sentido de tornar esse ambiente um pouco mais favorável, até para que Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal não tenham tanto trabalho em tentarem resolver crimes, né? A nossa secretaria, ela trabalha a parte da segurança pública e entende a necessidade da parte repressiva, opressiva, mas ela também trabalha a proteção social e impede igualdade. Então, quando se pensa em proteção social, se pensa em prevenção. Então, a gente tem que atuar antes que a violência aconteça, antes que o crime aconteça. Então, o nosso foco principal, digamos assim, é a questão das políticas sociais, das políticas preventivas e transversais, porque, como foi falado antes, nós não trabalhamos sozinhos, é uma equipe, são diversas instituições, pensando sempre o melhor do município. Como articular isso num momento de pandemia, né? Um momento onde as atividades que até então eram presenciais e que nós íamos até os territórios para oferecer atividades educativas, informativas, que dariam dicas, instruções, manejos de como lidar com a questão da drogadição, com a questão da automutilação, em questão também de abuso sexual, os feminicídios, N demandas que a gente encontra nos territórios mais vulneráveis, que são principalmente os territórios... Que aumentam em casa agora. Isso, exatamente. Inicialmente, lá em março, antes da pandemia, foi feita uma conversa onde nós escutamos essas escolas. Nós chamamos os diretores, nós, me refiro à proteção social do município, chamou essas escolas e quis ouvir dos diretores. Isso aí, início de março. Isso. Porque o fechamento se dá ali em meados de 20 de março, né? Isso, foi bem a paralisação das aulas e tudo mais. Finalzinho de fevereiro, início de março, foi feita essa conversa, onde a gente tem uma noção de Caxias do Sul quais são as maiores demandas.
mas tendo essa possibilidade de poder olhar para cada território de forma diferenciada, foi optado por isso. Então, nós conversamos com cada diretor e cada escola nos disse, nesse momento, nós temos uma questão maior com automutilação. Ou, nesse momento, a nossa questão maior é com a questão de aliciamento de jovens para a questão do tráfico de drogas. Então, foi feito esse pequeno diagnóstico, digamos assim, para entender cada território e ofertar atividades que poderiam realmente ser efetivas naquele momento. Sim. Nós tivemos que repassar isso, repensar isso de outra forma, porque as atividades presenciais não foram mais possíveis, e o que nós estamos investindo hoje é na questão das lives, dos questionários online, de poder ter esse contato por telefone ou por e-mail, poder abrir canais que já estavam disponíveis, mas que não eram talvez tão utilizados porque nós tínhamos o contato presencial. Potencializados. Exatamente, potencializar esses outros canais. Enquanto Coordenadoria da Juventude, enquanto Proteção Social, nós fizemos algumas lives sobre conflitos familiares que acentuaram durante esse período de pandemia. Falamos também em relação ao jovem sobre esse estresse. Muitas vezes o jovem tem dificuldade de se expressar e passa por algum momento difícil onde ele acha que só ele está passando por aquilo. É um momento frustrante, é um momento de agonia, então poder mostrar para ele que existem outras pessoas à volta que também podem estar passando por isso ou que podem ouvir, se não é o pai, se não é a mãe. Nós temos diversos serviços no nosso território e poder informar eles também quais são esses serviços. A gente investiu também nos cursos online, já que os cursos presenciais, por enquanto, não são possíveis. A Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com as coordenadorias da Juventude, ofertou o curso que é o Projeto 4.0. É um curso gratuitamente. Gratuitamente, exatamente. É um curso para 100 jovens de cada município, que ele serve exatamente para fomentar essa parte de empreendedorismo, de inovação, de termos que nos reinventar nesse momento de pandemia. Claro. Então, ele atua justamente nessa dimensão produtiva e criativa para poder potencializar essa ideia de que daqui a pouco algo que eu gosto de fazer eu poderia ser remunerado para isso e daqui a pouco não buscar outras formas ilícitas de poder me sustentar ou sustentar a minha família. Aproveitando o espaço, claro. Esse curso ele tem inscrições até o dia 8, agora do mês de junho, e as inscrições são feitas direto pelo site, www.j4.0.com.br. No site tem todas as dicas, toda a metodologia para que esse curso possa ser melhor aproveitado. Além disso, nós temos também a questão da implantação do nosso Centro de Cidadania e Juventude, que é um braço do RS Seguro. Ele vai ser muito semelhante ao que a Fundação de Assistência Social tem hoje, conhecido como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Uma previsão para entrar em funcionamento? Acreditamos que já no próximo mês a gente consiga estar com ele. Julho? Sim. Isso. Porque nos faltava um espaço ideal para que ele pudesse ser elaborado. E com algumas remodelações, a gente vai conseguir estar instalado ali no bairro Cinquentenário. Ah, legal. E vai ser um espaço onde a gente também vai conseguir fazer essa articulação para pensar nesse novo momento, momento de pandemia, como alcançar esse jovem da melhor forma possível. Coronel Ribas, à luz desse cenário da Covid-19, a Geórgia lança a mão aí de uma série de alternativas que a Secretaria se valeu para comunicar as pessoas mediante plataformas digitais e aí prevenir a criminalidade pelo formato online. A Brigada Militar, e aí eu acho que o senhor pode tentar, na medida do possível, também articular com as outras forças de segurança. Imagino que o senhor tenha reuniões periódicas também com seus colegas de Polícia Civil, Guarda Municipal. Como é para um policial, de um modo geral, lidar com essa expectativa de acontecerem crimes no ambiente doméstico, até mais do que pelas ruas? E aí vamos entrar os índices de feminicídio nas alturas, que não são exclusividade do isolamento social. Os números já aumentavam lá em janeiro e fevereiro, mas enfim, tem uma incidência maior. E outros crimes que podem estar acontecendo aqui, a Comissão do Idoso, a propósito, fez uma campanha muito pesada com relação a crimes que vinham acontecendo junto a idosos, golpes relacionados a cartões de crédito e por aí afora. Como que vocês se organizam para fazer essa... quase que um jogo de acerto e erro, né?
entre crimes que possam estar acontecendo nas residências? Bem, eu acho que no interior dos lares, né, das casas, a preocupação maior ela tem sido com a proteção, enfim, a preocupação com a mulher, né? Então, se evitar a violência doméstica. Felizmente, Fábio, nós não tivemos aumento, né, dos registros dos casos aqui em Caxias do Sul. Praticamente se mantiveram, né, os mesmos números que nós tínhamos antes da pandemia. Nós estamos acompanhando, tivemos uma preocupação muito grande nesse sentido, né, e felizmente não houve um aumento. O trabalho ele é feito basicamente através da Patrulha Maria da Penha. Nós temos 3 policiais que fazem o acompanhamento das medidas protetivas, têm contato direto com a Vara da Violência Doméstica aqui de Caxias do Sul, do Fórum, também contato direto com a Delegacia de Proteção à Mulher, e tem sido feito acompanhamento através desses policiais. Né? Nós recebemos eventualmente ligações e esses contatos são feitos, né, e atendidos muitas vezes até por telefone. Nem todos eles o acompanhamento é feito de forma presencial. Né? O trabalho ele continua sendo realizado praticamente da mesma maneira, mas a gente tem procurado também, tem recebido mais informações via telefone e algumas das checagens elas têm sido feitas também por telefone. Né? Então, felizmente, não houve um aumento e eu acho que fugindo um pouquinho do contexto, mas eu acho que nós também, a sociedade toda, Paulo, acho que a gente também deveria ter assim, essa preocupação que nós temos em relação à mulher, né, que já tivemos também em relação às crianças, mas eu acho que o idoso também é um segmento aí que precisa também muito dessa preocupação, né, e dessa proteção da sociedade. Porque muitas vezes o idoso ele está até mesmo mais vulnerável do que a própria mulher, né? Pela condição, né? Fica isolado, enfim, né? Vereadora Paula Iores, a Comissão de Segurança Pública também se agregou. A senhora mesma citou as caravanas da segurança que aconteceram em 2018, 2019 e agora, pelas regras de isolamento e de proibição de aglomerações, se valeram do formato em lives pelas redes sociais, pela própria TV Câmara, uma interação por canais de WhatsApp, as pessoas mandando dúvidas, interagindo com autoridades convidadas. De que forma a comissão pretende continuar se articulando? Porque nós não temos uma previsão real de término dessa situação. Muitos falam que enquanto não houver uma vacina, e aí vacina pode ser de 1 ano, 2 a perder de vista. Nunca se sabe quando conseguiremos controlar de vez a Covid-19 no mundo. Como que a comissão pretende continuar se articulando de modo a manter essas pautas vivas, digamos assim? Bem, Fábio, nós temos os 4 pilares de trabalho, né? Quando a gente estiver falando do pilar da prevenção, tem esses aspectos que estão aqui sendo trazidos, né? O que a Georgia trouxe em relação à juventude, tudo que nós fizemos pela juventude é fundamental, porque a gente tem todas as pesquisas, né, de Marcos Rolim, os jovens que estão presos, né, é uma pesquisa dele, 100% é evadido da escola. Então, toda atividade que nós puder fazer com o jovem, ela é importante. Nós temos o pilar, por exemplo, da ressocialização, que são ações junto aos presídios, desde dar apoio, né, para estruturas lá, que isso está acontecendo, que isso não para nunca. A gente está para agendar, ter uma reunião com o secretário César Facioli, em razão de um projeto de ampliação do apanhador, né? Então, em cada pilar da comissão, nós temos em todos eles projetos. Os que dependem de aglomeração, a gente encontra alguma forma de fazer, né? Tem que ser dessa forma, né? E a gente aprende a trabalhar de formas diferentes, né? O que é importante é toda essa integração que a gente tem feito, né? Trabalhando de forma conectada, né? Para a gente poder, de fato, ver resultado delas. Outros assuntos, no caso,
projetos que eu posso te citar também da comissão, a gente continua, né, tendo que verificar essa questão do trabalho prisional. Já fizemos indicação aqui para o município, né? Nós temos um efetivo enorme na rua do sistema semiaberto que está em casa. Então, que pode estar fazendo capina, que pode estar fazendo conserto de calçadas. Então, a gente articula várias questões, porque não é o papel da comissão realizar, né? Então, esses projetos a gente continua dando andamento. A vereadora Paula Iores traz um ponto que pega muito nas áreas de atuação de vocês dois, tanto da Brigada Militar quanto da Coordenadoria da Juventude, digamos assim, que é a ressocialização e também tentar impedir a reincidência no crime. Então, eu gostaria de pegar tanto os jovens quanto, enfim, o cidadão de modo geral, o que tem sido feito, sobretudo no momento de pandemia, para evitar a reincidência no crime e manter também o processo de ressocialização. Pega, por exemplo, essa margem de público que a vereadora Paula cita, do semiaberto que fica em casa, digamos assim, se não houver uma ocupação ou um monitoramento adequado, as chances de reincidência no crime podem ser maiores. O que vocês têm feito nesse sentido? Eu diria o seguinte, Fábio, na verdade, Paulo e Fábio, né, o preso do semiaberto deveria ficar em casa. A gente sabe que hoje não é uma realidade... O semiaberto deveria ficar preso, na verdade, né? Porque o semiaberto não é na rua. A origem, Fábio, da lei do semiaberto seriam os presídios agrícolas e industriais, né? Que essa lei é de lá de então, e isso nunca foi construído. Então, tudo isso que está existindo do semiaberto é uma grande distorção. Sim. E o nosso semiaberto em Caxias está interditado. Então, ele está vivendo, na verdade, o domiciliar. Então, o que a gente tenta articular é exatamente assim, encontrar uma ocupação são projetos para que evite, que ele tenha uma renda, para que ele seja assim incentivado a não voltar para o crime. Mas isso é uma política... E aí o policial, no caso do Coronel Ribas, fica num brete de daqui a pouco prender muitas vezes um cidadão que não está, digamos assim, adequadamente num processo, não só de estar preso, mas de, como a vereadora Paula colocou, uma oportunidade de trabalho, enfim, uma ressocialização, né? Esse é um tema muito vasto, né? Realmente demanda muito tempo, tem muitas intercorrências aí que interferem, né, realmente nessa questão. Mas eu acho que assim, se a gente pudesse resumir o assunto, né, questão do preso, daquele que está cumprindo uma pena, né, eu particularmente penso, né, que o Estado ele deveria ter, né, as condições todas de tirar, né, a liberdade desse preso, né, e ter o controle. Tão somente isso, né, jamais, em nenhum momento, né, retirar a dignidade dele ou qualquer outro direito. Inclusive alcançar, Paulo, eu sou plenamente favorável a alcançar esse direito do preso que é de trabalho. Até porque a ressocialização é um processo, né? O sujeito não vai ressocializar do nada, né? Exato, e o próprio semiaberto ou domiciliar, no caso, né, ele tem que ter um controle sobre ele, né? Se não for através da tornozeleira eletrônica, que é um recurso que hoje nós não temos para todos, né? Não existe para todos, nós estamos colaborando também, né, porque a Brigada Militar não tem responsabilidade direta sobre essa fiscalização. Exatamente. Então, nós estamos colaborando, inclusive a semana passada fizemos uma reunião, né, com a Vara de Execuções Criminais aqui de Caxias, com a promotoria responsável também pela área, né, no sentido de ir nos locais e verificar se aquele preso do sistema, se ele realmente está em casa que deveria estar. Né? Então é uma colaboração nossa também nesse sentido, porque nós também somos parte interessada e a parte afetada quando, né, parte desse sistema de segurança pública não funciona, todos nós sentimos isso, né?
Georgia, e da tua parte, nós já estamos nos encaminhando para a reta final do programa, digamos assim, então vou pedir que na tua resposta tu já agregues alguma colocação que tenha ficado pendente e depois também daí a saudação final do Coronel Ribas e da vereadora Paula Iores. Ok. Sobre essa questão do trabalho com o egresso, enquanto proteção social e estando cientes que a maioria da população carcerária no Brasil, no Rio Grande do Sul, é de jovens, uma das primeiras ações que a nossa diretora de proteção social executou foi entrar em contato com os agentes penitenciários, com a SUSEP, para conseguir articular com a rede, principalmente com a Fundação de Assistência Social, para poder garantir a segurança alimentar deles, mínima, durante esse período de pandemia. Então, foram distribuídas cestas básicas, onde a gente pensou que era uma atividade focal, mas que, de uma certa forma, poderia dar um incentivo para que ele pensasse, né, em seguir o caminho de uma outra forma. Nós temos pensado o quanto é importante que quem trabalha no território também possa se articular com os órgãos de segurança. Então, essa conversa da SUSEP com a FAS, os CRAS podendo auxiliar, os CREAS, porque esse acompanhamento do egresso ele é muito importante e não cabe só a um órgão, né? Ele vai ser ressocializado para a sociedade. O POD é acompanhado né, acompanhado pela FAS. Que é o programa de oportunidades, isso. Dos menores. Entendendo que tanto para o adolescente infrator quanto para o adulto, ele vai ser ressocializado para a sociedade como um todo. Então, todas as instituições da sociedade são responsáveis por essa parte, não só exatamente a SUSEP ou os órgãos de segurança nessa visão da proteção social. Uma última saudação aí de vocês também. Bem, Fábio, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade aqui. E só para fechar da minha parte, né, eu só mencionar, né, que embora nós tenhamos ao longo, né, dos últimos anos uma redução do efetivo, essa é uma realidade que eu acho que não é só do nosso estado, a gente percebe que tem acontecido no país todo, mas por outro lado, felizmente, essa redução ela tem sido, de certa forma, assim, muito compensada com outros mecanismos. Inteligência. Né? Ou com inteligência, ou com tecnologia, mas eu acho que, acima de tudo, com gestão e integração. Eu acho que são os dois segredos. Né, Paula? A integração entre os órgãos não necessita de investimento, né, né, no custeio ou, né, em termos de dinheiro. Atitude, né? Atitude e vontade, né? E muito da gestão também. Então, acho que são dois pilares aí que são fundamentais, né? Gerir bem o recurso que se tem, né? E integrado, porque são várias entidades, várias áreas, cada um com uma parcela de responsabilidade. Quanto mais integrado tiver, muito melhor para todos, né? Então, muito obrigado, Fábio, obrigado, Paula, parabéns pelo trabalho mesmo. Né? Vocês nos dão orgulho, né? E a gente se sente realmente apoiado, né, pela comissão. Então, em nome de todos, nosso muito obrigado, Paulo. Vereadora Paula Iores, 2 minutinhos aí para a senhora, digamos assim, já aproveitar esse gancho, daqui a pouco a sequência do trabalho da comissão nos próximos meses. Aí. Exato, nós estamos fazendo, acho que a palavra-chave é articulação, né? Cuidando exatamente de todas essas facetas, né? Que envolvem a prevenção, a ressocialização, porque o combate ao crime em si ele é feito pela polícia, pela investigação, pela perícia, né, do qual a gente apoia. Um dos nossos projetos é a descentralização do Instituto Geral de Perícias, é um dos projetos da comissão, né, e levar muita informação para as pessoas, né, de forma geral. A ideia destes convidados conhecerem hoje, os seus direitos, né? Também. Deveres. Deveres e direitos, né? Deveres. A ideia desses 2 convidados hoje é justamente a gente semear na comunidade que a segurança ela é resultado de um trabalho conjunto. Volta à origem da minha abertura, né? Quando eu provocava o Coronel Ribas sobre o viés comunitário da Brigada Militar. Se a comunidade não abraçar que precisa fazer a segurança da cidade, ela não vai acontecer, né? Exatamente.
A gente viu na nossa época, né, nos projetos da Caravana de Segurança, onde nós trazíamos as pessoas dos bairros junto com a gente, os bairros que passaram a se integrar, ter câmeras, né, a partir da organização do bairro, a criminalidade caminha para outro lugar, né? E isso é trabalho, é ação conjunta de todos. Mais uma vez, muito obrigado, então, vereadora Paula Iores, todos os nossos convidados. É um tema que não se esgota aqui, para quem está em casa, segue, então, todas as recomendações, procurem os órgãos de segurança, não só para denúncias, mas também quando há uma dúvida, como a vereadora Paula mesma falou, informação nunca é demais, né? Então, vamos continuar acompanhando no exato momento em que agradeço, então, aos nossos convidados, a vereadora Paula Iores, do PSDB, presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social aqui no Legislativo, tenente-coronel Jorge Emerson Ribas de Lima, ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, e a nossa terceira convidada, Georgia Tomasi, coordenadora municipal da Juventude aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado mesmo, e agradeço especialmente a todos vocês que nos acompanharam até aqui neste momento. Continuem acompanhando a nossa programação. Até o próximo Comissão em Pauta.